Bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso maravilhoso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 7, que diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se deixar, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, e não deixe que suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Irmãos, olha só que passagem incrível a gente tem aqui em 2 Crônicas. O Azarias, filho de Obed, foi lá conversar com Asa, que estava ali no princípio do seu reino. Naquele tempo, o povo de Israel tinha abandonado o verdadeiro Deus, eles tinham se desviado, ido para a idolatria. Então Deus permitiu que eles colhessem o fruto das suas escolhas, simplesmente assim. Deus, ele tinha esse povo que saiu lá da terra do Egito, onde Deus fez maravilhosos milagres para eles. Mas muito tempo se passou, o povo se esqueceu de Deus, esqueceu do seu Criador e começaram a adorar outros deuses estranhos, começaram a fazer todas as coisas ao contrário da vontade de Deus. Mesmo Deus sendo um Deus de amor, sendo um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de justiça e respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então o povo de Israel ele quis o quê? Se desviar, fazer tudo errado. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia e respeitando o livre-arbítrio das pessoas, deixaram que eles colhessem o fruto daquilo que eles estavam plantando. Tanto que fala aqui, quer ver? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus Israel, e o buscaram, foi por eles o que? Achado. Irmãos, não importa o tempo que a gente passou longe de Deus, o tempo que a gente passou desviado, o tempo que a gente nem queria saber das coisas espirituais, saiba de uma coisa: sempre que tiver um coração disposto a voltar ao verdadeiro Deus, Deus se permite ser achado. Enquanto o povo estava longe de Deus, eles colheram frutos ruins, colheram consequências ruins. Não porque Deus estava castigando eles. Muitas pessoas têm uma visão errada do Velho Testamento, achando que Deus castigava o povo, ou que Deus, quando o povo não queria servir ele, mandava pragas, alguma coisa assim. Mas não. Simplesmente Deus permite que seu povo colha os frutos das suas escolhas. Se uma pessoa planta coisas ruins, ela colherá coisas ruins. Não é que Deus está amaldiçoando a pessoa, não. Mas Deus está permitindo que aquilo que a pessoa plantou, isso ela colha também. Deus é fiel e justo, tanto para a pessoa colher o bem, como para a pessoa colher o próprio mal. Não que Deus amaldiçoa a pessoa, mas a pessoa está colhendo aquilo que ela mesma vem plantando. Fala assim, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. E fala, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. É interessante que no Velho Testamento, tantas as coisas boas eram atribuídas a Deus, como as coisas ruins também eram atribuídas a Deus. Porque não tinha aquele pensamento, olha, Deus está permitindo que vocês colham esse fruto. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, quando Deus permitia que algo acontecesse, a Bíblia relata como se Deus quisesse que acontecesse, ou como Deus tivesse feito que acontecesse. Isso a gente vê muito ali quando Deus está tirando o povo da terra do Egito, que fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Era Deus realmente que endureceu o coração de Faraó? Era Deus que não permitia que Faraó deixasse o povo ir? Não, mas Deus não fazia um milagre, não mostrava o seu poder para Faraó, para que ele permitisse que as pessoas saíssem. Mas cada vez que Faraó negasse, o que acontecia? Mais e mais ele estava longe do Espírito Santo, mais e mais ele deixava de ouvir a voz do Espírito Santo. E assim o coração dele o quê? Ficava endurecido.
não muda pra gente hoje. Se Deus fala assim, olha filho, não vai para esse caminho. No começo a gente ouve a voz de Deus, mas se a gente ficar negando ouvir, ficar recusando, vai chegar um momento que Deus vai continuar falando, mas a gente não vai ouvir a sua voz. E o que isso está fazendo? Estamos endurecendo o nosso coração contra Deus. É Deus que está endurecendo nosso coração? É Deus que não quer que a gente faça a sua vontade? Não. É a gente de tanto negar, é de tanto não querer que a gente para de ouvir a voz de Deus. Não que Deus se afastou da gente, mas nós nos afastamos de Deus. Versículo 7 fala: mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: independente do que aconteceu no passado, da vida que você viveu, se você decidir hoje começar a ser fiel a Deus, começar a buscar uma vida diferente do que levava no passado, tenha certeza de uma coisa: a obra de vocês será recompensada. O que Deus pede? Seja forte e corajoso. Na nossa vida a gente tem que ser forte e corajoso. Tanto forte e corajoso no trabalho, forte e corajoso no casamento, forte e corajoso no nosso escola, independente. Precisamos ser uma pessoa, ser um povo forte e corajoso para conseguir vencer as tentações, os obstáculos, as dificuldades da vida. E não somos fortes e corajosos por nós mesmos, mas somos fortes e corajosos em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza, toda vez que tiver um coração disposto a buscar Deus, há um Deus misericordioso, disposto a perdoar e se permitir ser achado. Tenha certeza de uma coisa, irmãos: Deus, ele é amor, 100% amor, mas Deus é 100% justiça também. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que o homem vem plantando, ele colherá também. A Bíblia representa muito bem a lei da semeadura. Em Gálatas fala: de Deus não se zomba. Aquilo que um homem plantar, isso ele também ceifará. Então saiba que Deus é fiel e justo para permitir que a gente colhe os frutos das nossas escolhas hoje. Sabe de uma coisa? Todos nós somos livres para escolher, mas somos escravos da consequência. O que estamos escolhendo hoje para a nossa vida é o que a gente vai colher amanhã. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos orar? Maravilhoso Deus está nos céus, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa passagem, onde vimos que o povo de Israel tinha se desviado de Ti, Pai. Mas quando eles buscaram o Senhor de todo o seu coração, o Senhor permitiu ser achado por eles. E assim começou uma nova reforma nesse reino. Pai Santo, Deus que está nos céus, nos ajude, Pai, a decidir fielmente fazer a Sua vontade e buscar estar do Seu lado. Perdoa nossos pecados, nossos erros e nos ajude, Pai, a ser uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Esteja conosco durante todo esse dia, nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.